14, versículo 25 diz assim: olha, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Podeis assentar. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. Meus amados irmãos, o povo de Israel, eles contam o dia a partir das 6 horas da manhã até as 18 horas da noite. O dia é compreendido das 6 da manhã até as 18 horas da noite. Depois desse período começa o período noturno, ou o período da noite. E o povo de Israel divide a noite em 3 vigílias. A primeira vigília começa às 18 horas e vai até as 10 horas da noite, às 22 horas. Depois entra a segunda vigília, que compreende das 22 horas até as 2 horas da manhã. E das 2 horas da manhã até as 6 horas entra a terceira vigília. Mas o versículo que nós estamos lendo está dizendo que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. A quarta vigília é essa. Deixa eu te explicar. Os romanos dividem a noite, período da noite, em 4 vigílias. E agora é um pouco diferente, porque os judeus, os israelitas, o povo de Israel, dividiu em 3 vigílias de 4 horas cada uma. De 6 às 10, de 10 às 2, de 2 às 6. Mas os romanos dividiram em 4 vigílias. Começava-se à noite às 18 horas e até às 9 horas. Depois das 9 até a meia-noite, a segunda vigília para os romanos. E depois da meia-noite até as 3 horas da manhã, compreendia-se a terceira vigília da noite. E das 3 horas da manhã até as 18 horas, às 6 horas da manhã, era-se a quarta vigília. Então, das 3 horas da manhã às 16 horas da manhã, Jesus estava caminhando por cima do mar, indo em direção, ou se dirigindo, como diz Mateus, aos seus discípulos. Preste atenção, em poucos minutos eu quero trazer a memória dos irmãos algumas vezes que Deus se dirigiu ao homem, em quais ocasiões, o que aconteceu nessas ocasiões. Aliás, quero te dizer que se nós estamos aqui nesta noite, eu sei que vocês são santas mulheres de Deus, tem santos homens de Deus aqui, e com todo respeito falo isso, mas só estamos aqui porque Deus se dirigiu a nós. Nós não teríamos condição alguma de aproximarmos dele. Estávamos tão longe, estávamos no lamaçal do pecado. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, se Deus não tivesse compaixão de nós, olhasse em nossa direção, se amasse a raça humana e viesse em nossa direção, o que seria de nós? Mas Deus, na sua bendita misericórdia e compaixão, Ele se dirigiu a nós, Ele veio em nossa direção, Ele nos amou, entregou a sua vida por nós, livrou-nos do pecado, livrou as nossas vestes com teu precioso sangue, encheu-nos do Espírito Santo, selou-nos com o Espírito da nova promessa, fez uma grande promessa para nós. Eu já vi a vocês, mas eu há de voltar para buscar o meu povo aleluia. Deus parece não se cansar de se direcionar ao homem. Parece que Deus ama se direcionar, ouvir em nossa direção. Mas eu quero citar algumas aqui, só para refrescar a memória dos irmãos. A primeira que eu quero citar é quando Deus se direcionou ao povo de Israel. Diz-nos a Bíblia que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, houve uma preparação muito grande. Muitas pessoas estavam esperando ali, e ele deu uma ordem: vai lá e pega uma jumentinha. E Jesus montou na jumentinha e entrou em Jerusalém. E as pessoas jogavam ramos, jogavam flores e gritavam: Hosanas, 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 aquele que vem em nome do Senhor. A tradução de Hosanas é exaltação para aquele que é rei. Ou seja, naquele momento todo Israel estava
colocou os pés em Jerusalém, toda a potestade tremeu, todo o inferno saiu em disparada, porque a partir daquela hora o rei que manda, que domina, que controla, que governa, entrou em Jerusalém, e o nome dele é Jesus. Alguém tenta diminuir, entrou em Jerusalém, montado no jumento, isso é simples demais, isso não é sinal de simplicidade não, deixa eu te explicar. Quando o rei ia se apresentar para a batalha, ele não estava em cavalo, mas quando ele ia se apresentar como rei em paz, ele apresentava-se no jumento. Então o povo sabia por que ele estava usando, e o próprio Jesus sabia: eu vou entrar em Jerusalém hoje, mas vou entrar como rei, vou entrar com a minha majestade, vou entrar com poder, vou entrar com glória, vou entrar e dizer que eu sou ontem, hoje e vivo para se dirigindo a Jerusalém. Agora eu quero te mostrar outra coisa. O verso que lemos aqui mostra que Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu te disse que Jesus estava montado no jumento? Agora não tem jumento mais. Aqui não tem cavalo, não tem jumento, não tem mula. Jesus lá vem na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da manhã, e agora no meu jumento, pastor Raimundo, ele vem andando por cima das águas. Aleluia! Visto isso antes, nenhum dos discípulos viu o rei fazer aquilo. Lá em Jerusalém, todo mundo já viu o rei montado no jumento, mas agora montado em cima das águas é a primeira vez. Jesus direcionou a seus discípulos andando por cima das águas. Agora eu quero te dizer uma coisa: lá em Jerusalém, Jesus entrou e se dirigiu como rei, mas aqui ele estava direcionando aos seus discípulos, dirigindo aos seus discípulos como mestre e como profeta. Como mestre, ele tem que mostrar que ele governa sobre os mares, sobre os oceanos, sobre as coisas, daquele que faz milagre, aquele que tem poder. Oh, aleluia! Os discípulos precisavam ter a convicção daquele que eles serviam é sobrenatural, tem poder sobre a natureza. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde estão os discípulos de Jesus aqui nesta noite? Aonde estão os discípulos? Aonde estão os amantes de irmã? Deus direciona você nesta noite, andando por cima das águas, para te dizer: eu sou o seu mestre, eu pego pela sua mão e te ensino a caminhar, e te ensino a andar os caminhos estreitos, mas te condiz onde te levar para as mansões celestiais. O tempo passou, correndo o tempo passou, mas deixe trazer a sua memória que agora, a próxima vez em que Deus se direcionou ao homem, presta atenção, se eu tivesse tempo, eu poderia falar diversas formas ou diversos momentos que Deus se direcionou ao homem. Só para você ter um exemplo, eu poderia dizer para você o momento em que Deus se direcionou à humanidade. Mateus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz assim, ó: e Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Neste momento, Jesus estava se direcionando ao homem pecador e sofredor, estava se direcionando a mim e você. Mas eu não tenho muito tempo e já quero finalizar a palavra desta noite para vos falar na última desta noite, momento em que Deus direcionou, aleluia, ou há de se direcionar. E agora eu quero vos dizer que não é mais para Jerusalém, não é mais para os seus discípulos, mas sim para a sua igreja. O que é isso, irmão? Deus há de se direcionar para a sua igreja. Assim, há profecias, há indícios, há muitas coisas apontando. E quando Jesus esteve aqui, ele mesmo confirmou, e os anjos também que apareceram no sepulcro também confirmaram isso, dizendo
está sentado numa mula ou no jumento, neste dia ele não vai estar mais andando sobre as águas. Agora é mais maravilhoso, porque agora não é para Jerusalém, agora não é para os discípulos só, mas para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, deixa eu receber ele, deixa eu receber ele. Diz a Bíblia, e ele vai, aleluia, descer até as nações celestiais, vai pisar nas nuvens. Agora não é jumento, agora não é água, é nas nuvens, e a sua igreja vai desaparecer, e nós vamos encontrar com ele nos céus, glorificados para sempre conosco. Ele se dirigiu a você, ele se dirigiu a você. Sabe o que acontece quando Jesus se dirige ao homem? Moisés era um fugitivo, tinha acabado de matar o egípcio. Ela estava perdido no deserto. Mas um dia Deus se dirigiu a ele no meio da sarça. E ele passou a ser o maior líder que a humanidade conheceu. Porque ele libertou um povo sem ter muitas condições. Atravessou todo o deserto. Por 40 anos levou o povo para a terra prometida. Sabe o que é isso? Quando Deus se direciona para a vida do homem, ou vai em direção à vida do homem, não importa qual estado ele se encontra, não importa em qual condição ele se encontra,